pessoal mesmo, precisamos, né? Bom dia a todos. É uma alegria mesmo estar aqui e falar, como a Marisa disse, desse tema, né? Que mostra uma parte da grandiosidade da vida, né? Porque a gente, quando estamos aqui na vida física, concentrados nos afazeres da vida física, a gente até bom, né? Nós estamos desligados, nos desligamos da outra parte nossa, que é a vida espiritual e o nosso ser espiritual, né? Então, e nós nos esquecemos de como era a vida no mundo espiritual, sendo o mundo espiritual a nossa pátria de origem, né? E a vida na Terra, uma passagem temporária pela matéria, para experimentar, para vivenciar e para aprender outros tipos de lições. Então, muito frequentemente, muito constantemente, a maioria das pessoas acreditam que talvez seja só isso, né? Que nós somos só isso, apenas vida física, e vivemos esse curto período de quando a gente nasce até o momento que a gente morre. Alguns vivem 100 anos, outros vivem dias e meses, mas não é bem assim. Nós aprendemos com o Espiritismo, e por nós estarmos aqui, né, que a gente conhece, a gente acredita, realmente muitos vivenciam essa verdade de que realmente a vida é um contínuo, que a nossa passagem, esse momento na vida física, ou os momentos que nós passamos vivendo a vida física, que é a vida em vigília, nós sabemos dessa grandiosidade, que nós estamos vivendo apenas uma modalidade diferente, uma modalidade física. Nós continuamos sendo seres espirituais, espíritos que nós somos, nós continuamos sendo isso. Porém, estamos nesse momento vestidos desse corpo físico para que abriga o nosso ser, que é o ser espiritual que nós somos, para aprender as lições que viemos aqui aprender. Mas nós, existe a grandiosidade de Deus, né? A justiça, a benevolência com que Ele tem para conosco, é que nós temos lições, né? Ele nos apresenta, Ele nos fornece lições, que está sempre dizendo, que mostra que nós somos algo mais. Né? Que nós somos algo mais, somos muito mais do que aparentamos ser quando na vida física. Então, a vida no além, para quem não se deu conta, é a morte. É nós lá do outro lado, mortinhos, sem corpo, sem nada físico, né? O corpo nós vamos ter, mas é o corpo físico. Então, é um domingo maravilhoso, nesse dia 26 de julho, ensolarado, e nós estamos aqui para falar desse outro lado da vida, do além, que é quando nós vamos em coro, morrer. Não se assuste com a... Não se assuste com a palavra. A minha filha, outro dia, ela me contou um segredo. Ela... a mãe do meu neto, do Dante. Você viu só? É gostoso falar. Tem um neto. Bom, ela estava grávida e nós viajamos. Eu e a minha esposa, nós viajamos, e ela ficou sozinha em casa. Aí ela disse que ela reuniu alguns amigos e um deles estava entediado. Ele falou: tem alguma coisa para ler aqui? Algum livro? Ela falou: tem a biblioteca do meu pai. Aí ele foi lá e começou a olhar. Aí ela falou assim, o rapaz falou assim para mim: mas Ana,
o livro dele é só morte, 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 morte. Aí depois o outro, reencarnação, vida após a morte, desdobramento. Aí eu falei, não é só morte, morte, é a vida depois da morte, é vida a vida, né? Como a gente entende o nosso... que não existe a morte, né? Existe, por exemplo, o fenômeno que ocorre conosco, que nos encerra a jornada na vida física, é a morte do corpo físico, né? Então, como a gente ainda talvez ache que é só isso, então quando a gente ouve a palavra, né, morte ou morrer, o fulano morreu, essas coisas, a gente se assusta um pouco, né? Porque a gente mais ou menos que acha que vamos cessar de existir, vamos deixar de existir, vamos perder a consciência, vamos... assim, não vamos ter mais a luz que a gente tem todo dia, o relacionamento que nós temos com as pessoas queridas, etc., né? Mas não é assim. Sim, ela continua, né? A vida continua como agora nós ainda não nos lembramos, às vezes nos lembramos. Como era a nossa vida antes desta vida, né? Que já vivemos, já passamos por isso muitas e muitas vezes. Então, nesse aprendizado nosso, para a gente descobrir isso, eu tenho para mim como experiência que eu vivencio isso regularmente, de um período, 10, acho que 12, 13 anos para cá. Então, isso me mostrou, por alguma razão, não sei porquê também, mas eu agradeço, porque é bom, né, saber ver essas coisas, e isso me ajuda também a compartilhar essas coisas com vocês. E essas experiências que começaram a ocorrer comigo foi antes de eu conhecer o Espiritismo. Então, depois que eu conheci o Espiritismo, aprofundou ainda mais o meu entendimento, porque eu vi que está na doutrina espírita, e é algo, por exemplo, que eu não comecei a vivenciar isso porque eu ouvi falar na doutrina espírita, ou porque eu li na doutrina espírita, não. Foi algo que começou a ocorrer, assim, repentinamente, e depois eu vi na doutrina espírita que esse é um fenômeno normal, né? Que, no caso, Kardec chamava de emancipação da alma, e nós chamamos de desdobramento, um dos nomes, né? O outro, projeção astral, astral projection, para os que falam inglês, coisa desse tipo. Então, esse fenômeno que ocorre conosco corriqueiramente, e que nem todos se lembram, nem todos se recordam, nem todos vivenciam, ou talvez não frequentemente, mas de vez em quando vivencia, tal. Então, esse desdobramento, esse fenômeno que ocorre conosco, que é muito normal, que é possível também induzir, que é possível ter uma lucidez quando ocorre, e com isso aprender, então, esse outro lado nosso, né? Que é o lado espiritual, que é o nosso lado real. Então, esse desdobramento, esse fenômeno, ele nos mostra, por exemplo, que nós, como seres espirituais, nós vivemos, sim, conseguimos viver fora do corpo físico, sem o corpo físico, com habilidades ainda muito mais aguçadas do que quando no corpo físico, também com a capacidade cognitiva, né, a capacidade de pensar, de raciocinar, de memorizar, de tomar decisões, eleger cursos a seguir, etc., fora do corpo físico. Então, isso nos mostra que esse ser que vive independente do corpo físico, que é esse ser imortal que somos nós, cada um de nós, né? Esse ser, então, ele sobrevive à vida física, à morte do corpo físico, e ele continua a sua existência num plano extrafísico. Só que quando a gente fala, por exemplo, em além, né, que os espíritos estão no além, os espíritos morrem e eles vão no além ou no mundo espiritual, etc., né?
Isso aí a gente usa esse termo para definir esse outro lado não material, né? Então, por exemplo, isso não necessariamente porque a gente desencarna que nós vamos ter que ter um lugar específico para lá. Aqui vive espírito e aqui vive não espírito, né? Pessoas no corpo físico. O espírito no corpo físico. Tem, obviamente, esferas mais desenvolvidas que os espíritos, nós como espíritos, de acordo com o nosso desenvolvimento, com o que nós conseguimos na nossa existência de aprendizado, essas coisas, vamos participar. Mas, por exemplo, espíritos vivem e trabalham normalmente junto conosco, como nós sabemos. Por exemplo, e isso é um fato que eu não tive essa experiência pessoal, mas entrevistando, conversando com pessoas, conversando com enfermeiros ou com médicos, por exemplo, que trabalham em asilos, trabalham em hóspedes, trabalham em hospitais, que eles percebem a presença de espíritos aí, né? Muitos deles, obviamente, muitos deles ajudantes, né? Eles auxiliam, no caso, em hospitais, por exemplo, os médicos, né? Porque existe esse intercâmbio entre esses dois mundos. Então, nós aprendemos no Espiritismo também que em todos, né? Por exemplo, nas nossas vidas, nossa vida diária, nós somos amparados, né? Nós somos amparados, nós temos os seres queridos que nos auxiliam na nossa jornada, que nos intuem, que nos protegem. Muito comumente, esses seres espirituais, ou esses anjos, são parentes nossos desencarnados, seres queridos que continuam próximos, porque nós somos uma imensa família, né? E os laços de amor não se rompem nunca, se são verdadeiros, né? Tanto na vida física como depois que essas pessoas, ou que esses espíritos deixam a vida física da família. Ele não vai abandonar ninguém, né? Então é muito normal, por exemplo, a gente saber por experiências que o avô protege o neto, a mãe que desencarnou protege os filhos que aqui ficaram, mesma coisa que os pais. Eles têm que ter, por exemplo, obviamente, um estado de lucidez, não necessariamente um estado de grandes, né? Porque até a gente ser grande, ser tudo isso que temos que ser, demora. Mas basta a gente ter um pouco de lucidez, né? Por exemplo, aqui, independente do grau de instrução, de intelectualidade ou de habilidades de um pai, não impede, por mais baixo que seja, quando ele tem amor a seus filhos, amor à sua esposa, amor à família, nada vai impedir que ele cuide bem, que ele zele pelos seus seres queridos. Não importa, ele vai catar lixo, ele não importa o que é. Então, ele tem lucidez, ele sabe que ele precisa, que esse é o seu trabalho. Alguma coisa intuitiva, alguma coisa nele mostra, dirige ele, faz com que ele se dedique essa sua vida àqueles seres sob os seus cuidados, que com muita frequência também, como a gente vê, vai galgar, vai sair daquela vida miserável que ele se encontra para melhorar, né? Então tem muito disso. Hoje eu li ontem uma reportagem muito bonita de um rapaz, ele é professor, ele é PhD, tem 35 anos, que era do Nordeste do Brasil, ex-favelado de Minas. Morava em favela e os pais viviam desse jeito assim. Mas os pais falavam, vocês vão para a escola, vão estudar, não enquanto estuda, não trabalha. E ele lá batalhando, né, porque isso tem do espírito também. Ele teve quando estava na faculdade, teve uma oportunidade de ir para a universidade no Texas. Aí foi para lá, ficou um ano, aprendeu um pouco de inglês, trabalhou, teve que voltar para o Brasil, continuou em contato com a faculdade, do departamento de psicologia, um cuidado constante, começou a fazer em trabalho conjunto,
com a faculdade, foi convidado, fez mestrado no Brasil, foi convidado para vir para cá, fez mestrado aqui, fez PhD aqui, e era uma pessoa que estava, né? E aquele pai que fez todo aquele sacrifício. Então, não depende. E ele, o que ele fez? Ele alçou um espírito que veio aqui em busca de sua melhora, que hoje faz um bem a muitos outros, é professor, né? Porque o que nós seríamos sem professor? Outro dia eu estava falando que eu tenho essa ideia, tinha, né, essa ideia, que a melhor profissão do mundo é médico. Melhor assim, a mais, eu acho, grandiosa, porque o médico, ele ajuda a alguns, né? Depende, no Brasil é pior, né? Mas não estamos falando. Ele ajuda, aqui também. Ele ajuda, na maioria, a curar o sofrimento, a aliviar o sofrimento do ser humano. Então, eu estava colocando, até isso faz pouco tempo, hein? Os médicos. Aí eu falei, mas e o professor? E o cara que ensinou ele, né? Que certamente também teve. Então, e nós, na nossa vida aqui com os nossos filhos, aquelas pessoas que escolheram, decidiram vir conosco, nós somos esses professores. Então, voltando àquele tempo, que sair um pouquinho aqui, que tem isso aí a ver com desdobramento, né? Esse, de que nós vamos continuar cuidando daqueles seres que nos são caros, mesmo depois que deixarmos a vida física. Então, o desdobramento, né? O desencarne, ele é um desdobramento, né? Nós estamos deixando o corpo físico, né, em nosso corpo espiritual, trazendo conosco toda a nossa bagagem, né, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós somos, né, para essa nova fase. Então, o desencarne é um desdobramento mais longo, né? Porque nós não vamos voltar mais para aquele corpo físico, porque ele já cessou todas as suas funções orgânicas, não tem mais como abrigar aquele espírito. Podemos até falar que é uma temporária, nós vamos voltar, mas para um novo corpo, né? Para uma nova encarnação. Mas nós vamos, o desdobramento, o prelúdio de nossa vida no além, é o desdobramento, ou essa saída do corpo, que é muito normal com todos nós, enquanto o corpo físico está saudável. Então, isso que nos dá como esse entendimento. Então, nós temos aqui, primeiro, o que é o desdobramento. Então, é a separação temporária do perispírito e da consciência. Ou da consciência. Nós falamos perispírito porque esse é o termo que Kardec designou para o corpo espiritual, né, que abriga o corpo mental, etc. Ou seja, é o nosso corpo não físico. Então, no Espiritismo, nós chamamos de perispírito. Agora, existem outras escolas, por exemplo, inclusive escolas que se dedicam exclusivamente ao estudo do desdobramento, ou viagem astral, projeção astral, como chamam, que como eles não querem se vincular a nenhuma religião ou nada, então eles usam o termo consciência, que é essa parte não física que tem a capacidade de deixar o corpo físico. Então, eles chamam de projeção da consciência. O pioneiro no Brasil, o maior estudioso no Brasil, é o Valdo Vieira. Para quem conhece, ele foi parceiro do Chico Xavier em várias psicografias, inclusive do André Luiz e tal. E ele teve até ele era muito ativo no movimento espírita,
Mas ele tinha também essas experiências fantásticas e ele achava que era algo normal, que todo mundo podia ter. E realmente é algo normal. Mas parece que ele estava como ele era ligado à federação, esse negócio não foi muito bem aceito pelos outros, alguma cúpula, no caso aqueles que ditavam as regras, talvez, né? Então eles falaram, não, isso aí não é espiritismo, então você não pode ir. Ele teve briga e tal, então ele deixou o espiritismo. Ele obviamente ele é médium, continua, sempre foi, mas ele se desvinculou e se dedicou exclusivamente ao estudo, à pesquisa do fenômeno, que ele chama de projeção da consciência. Inclusive ele tem em Foz do Iguaçu, faz alguns anos, ele tem um centro e tem lá os locais. Ele fez tipo quartos, né, compartimentos em círculo, tal, que as pessoas podem ir lá para treinar, para estudar, para treinar, e pode ficar tipo, eles têm programas tipo de uma semana. Então vai lá, estuda, tem palestras, tal. É muito interessante, porque é algo. Então ele não se refere a isso aí como espírito, ou espiritismo, ou perispírito. Publicamente, né? Ele sabe, porque ele estava lá, parceiro do Chico e tal. Só que eles usam esse termo. Então, por isso que eu coloquei desse jeito. E uma vez Kardec perguntou aos espíritos se não era melhor utilizar esse termo em vez daquele para descrever alguma coisa. Eles responderam assim: use as palavras que vocês quiserem, contanto que vocês se entendam. Então, é mais ou menos assim, curto e grosso, né? Maravilhoso essas coisas, achei. Que é desdobramento. Né? Agora, por que se dá? Né? Por que se dá? Por que esse fenômeno de deixar o corpo físico, de projeção astral e projeção de consciência ocorre? Né? Porque existe em cada um de nós um corpo não físico que é capaz de viver independentemente do corpo físico. Então, que nós chamamos de perispírito. Né? Então, esse somos nós. Essa é a nossa essência. Né? Essa é a nossa essência, esse ser espiritual. E esse espírito que utiliza como veículo não físico o perispírito. E o perispírito, então, que em nossa encarnação física, né, que nós existíamos, né, nós vivíamos no mundo não físico antes de encarnar, né, nesse perispírito. E como nós aprendemos no Espiritismo, certamente com a aparência da encarnação passada. Né? Então nós existíamos. Nós tínhamos uma vida no mundo espiritual. Seja lá o que a gente fazia lá, não sabemos. Então reencarnamos, né? Tomamos o corpo físico, ajudamos a formar esse corpo físico e utilizamos, ou vimos utilizando esse corpo físico para esse nosso trabalho aqui na Terra até agora. Então, quando nós encerrarmos o nosso trabalho aqui na Terra, esse corpo físico, seus órgãos, de alguma maneira ou de outra, eles vão cessar suas funções, e nós, como espírito, em nosso perispírito, desta vez com a aparência dessa encarnação, então vamos deixá-lo novamente, definitivamente, e continuar
a nossa jornada no mundo não físico. Mas nesse período de encarnação, nós continuamos vivenciando a vida no mundo espiritual, mas nós não nos damos conta. Então, o meu projeto, o meu estar aqui, é trazer essa informação que eu, há um tempo atrás, eu não acreditava. Se eu tivesse aí, eu falar que esse cara aqui, eu ia embora, talvez. Ou se eu fosse curioso, eu ia investigar. Mais certamente eu ia investigar, porque foi o que eu fiz. Então, é disso aqui que nós viemos falar aqui hoje. Que nós já temos essa experiência. E a gente entendendo esse fenômeno, vai ficar muito mais fácil para nós entendermos a nossa situação e a morte física, não só a nossa, mas dos seres queridos, etc. Eles vão perder aquele terror, porque nós vamos estar certo que esse ser que nós amamos, ou nós, quando chegar a nossa vez, nós vamos continuar a nossa existência. E se a gente já praticar agora, ou se der conta agora de como é, então a gente vai ver que não tem muito segredo. Nós já estamos acostumados com isso. E isso é normal, eu já falei aqui acho que umas 200 vezes, então eu vou falar 201. Pessoas que estão para desencarnar, que temiam a morte antes, por exemplo, quando chega o momento da desencarnação, se ela está em paz, está tranquila, ela percebe tudo isso aí, ela descobre nesse momento. Então ela descobre o mundo espiritual, naquele momento, período um pouco antes da transição. Ela descobre a existência de um corpo, também seu espiritual. Ela sabe que ela vai continuar a sua existência, né? Nós temos também outras experiências que eu já falei aqui, que é muito mais profunda do que essa experiência que ocorre conosco todas as noites, que nós ainda vamos falar. Que é a chamada experiência de quase morte, que é ainda mais profunda. Também existe essa constatação de que essa pessoa não é o corpo físico. O corpo físico é algo temporário. Ela também constata essa existência desse corpo espiritual. Ela constata a sua capacidade de viver independente do corpo físico e, obviamente, constata a sua imortalidade. E essas experiências, elas têm esse poder de transformar essa pessoa, aliviar o medo, de dar outro sentido na vida dela, porque ela descobriu algo que ela sabia, mas não se lembrava. Então ela se relembrou naquele momento. E nós podemos nos relembrar aqui. Platão dizia que nós não aprendemos nada aqui na Terra, né? Nós simplesmente relembramos o que já sabíamos, né? Então já sabemos aqui. Eu ia falar algo no começo, eu vou falar agora. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, sugestão, o que seja, enquanto eu falo, é só levantar a mão que nós, se soubermos, falamos. Se não soubermos, calamos, né? Então, qualquer dúvida, porque já me perguntaram, por exemplo, não sei se a pessoa está aqui, sempre como você queria que você falasse às vezes como que a gente pode fazer para ter essa experiência, ou para lembrar, ou para se dar conta, tal. Então hoje nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto também. Então nós já sabemos o que é, e nós já sabemos por que ocorre o desdobramento. Então, quando ocorre, né? Nesse caso que nós estamos falando aqui, nós com o corpo saudável, né? E não é experiência de quase morte e nem desencarne. Então, no estado de saúde que nós estamos, quando se dá. Então, ele ocorre quando o corpo está em estado de torpor. Já vamos entrar em detalhe do corpo físico. E mais comumente durante o sono. Então nós temos dos espíritos no capítulo 8, que é um capítulo maravilhoso para quem quiser se aprofundar um pouco mais na visão espírita dos espíritos que trouxeram
essas informações no Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma durante o Sono. Então, nós temos na pergunta 401, parte da resposta. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, aqui a gente tem que entender que o espírito, quando falamos de nós, esse espírito somos nós, né? Então, durante o sono, os laços que nos unem ao corpo físico se relaxam e nós, então, deixamos o corpo físico e percorremos o espaço e entramos em relação mais diretas com outros espíritos também fora do corpo físico. Ou, às vezes, nós deixamos o corpo físico durante o sono, mas ficamos em casa, por exemplo. Eu já tive várias experiências e ela é até frustrante, porque às vezes porque tem um momento de lucidez, nós vamos falar isso aí daqui a pouquinho. Então, aí de repente, eu estou tentando acender a luz, movendo o interruptor. Então, eu vou lá na parede onde está o danado e eu vou tentar acender a luz. E eu faço isso. Quer dizer, agora tem um mais, esse era um outro lá, aquele que você... Aí você pega assim e o danado não mexe. Aí você segura, ele não mexe, você não pega nada, né? Eu falo, mas não acende esse trem aqui. Então aí, de repente, isso é algo também que a gente pode treinar. De repente, vem a lucidez, né? Eu estou fora do corpo, por isso é que eu não consigo acender esse bicho aqui. Não é a mesma vibração, né? Então, muitas vezes, nós não vamos, de momento ou momentaneamente, para o chamado mundo espiritual. Tem Sylvain Mauldum, é um jovem, ele tem um livro maravilhoso, que eu esqueci o nome. Projeção Astral, eu acho. Mas se vocês lerem, o nome é Sylvain Mauldum, com 2 N's no final. E ele tinha, desde pequeno, e ele tinha umas histórias fascinantes. Fascinantes. Só que aí ele também estudava, aprendia, e ele falava. Eu acho que eu devo ser uma pessoa muito ruim, porque muitos que eu converso, pessoas que têm experiência, eles vão no mundo espiritual. Eu não saio daqui. Eu não saio da Terra. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, ele tinha as suas experiências que ele ia em casa de amigos, e que amigos o viam, etc., né? E outras coisas, outras referências que ele fazia. Então, não necessariamente nós precisamos estar. Mas a coisa é que quando, por exemplo, em desdobramento, fora do corpo físico, nós estamos experimentando ou participando do mundo e da vida. Não importa se é no outro lugar, mesmo que seja na sala da nossa casa ou aí no quarto mesmo, né? Não tem, você está no mundo, você está na vida. Acontece que você está num espaço, nesse caso, que a gente chama de espaço físico, porque a gente está acostumado. Mas para nós, fora do corpo físico, não tem nada físico, né? Por exemplo, a gente pode sair, andar no meio das cadeiras, atravessar parede, portas, etc., que não é obstáculo. Então, somos nós espíritos, né, naquele corpo inviolável, naquele corpo inquebrantável, que ele tem capacidade de passar através de objetos que vibram mais lentamente do que a sua, no caso da sua natureza, né? E isso acontece também como espírito, como nós sabemos. Então, quem que lembra de sonhos, claramente? Ou todas as noites, ou quase todas as noites? Quem se lembra? Levante a mão. Não se avexem. Alguns. Quem não levantou a mão não lembra? Não? Lembra? Uhum. Das pessoas que você... Porque assim, todos nós sonhamos, né? Mas nem todos nós lembramos desses sonhos. Então, esses sonhos, eles são
como nós aprendemos no Espiritismo e também por minhas experiências, eles têm, obviamente, muitos têm a ver com o nosso estado mental. E muitos têm a ver com o que nós fizemos fora do corpo físico, no mundo espiritual, por exemplo, ou o mundo não físico. Mas nem sempre nós não nos lembramos. Embora, quando ele ocorre, nós, quem dorme 7, 8 horas por dia, por noite, por exemplo, tem ciclos, né? A gente dorme em ciclo, e cada ciclo mais ou menos 100 minutos. Então, durante esses ciclos, tem um período em que os sonhos são mais claros, que, segundo a visão materialista, ele ocorre naquele período que a gente está mais descansado, né? Que é um momento que os olhos se movem, etc. Que o sono ele é mais leve. Então tem, nesses 100 minutos, tem uns 80 minutos de sono mais profundo e 20 de sono mais leve, que a gente tem mais condição de recordar esses sonhos. Então, às vezes, a gente se lembra, a gente sonhou, e a gente pode se lembrar desses sonhos nesse período. Mas quando a gente volta a dormir, por exemplo, a gente pode esquecer. É muito comum. Então, se a gente vai dormir, tem 5 ciclos, por exemplo, e tivermos 5 sequências de sonhos, né, a gente talvez vai se lembrar de um ou de nenhum. Mas isso não quer dizer que nós não sonhamos, eles estão lá. É que o sonho, no caso, ele ocorre em uma outra dimensão mental, que quando a gente desperta, por exemplo, ele não vem, ele não grava no cérebro, no caso físico, como gravaria uma experiência talvez semelhante aqui na vida física, né? Mas ele está lá gravado, tanto é que muitas vezes é possível de a gente ter sequência de sonhos que nós já sonhamos há um mês atrás. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você tem um sonho e você tem visão no sonho de coisas que vão acontecer, como você... Então, esses são os chamados sonhos premonitórios, né? Então, ocorrem, porque as coisas, até a programação da nossa vida, por exemplo, é muito normal. Tem muitas pessoas que têm esses sonhos premonitórios, né? Tem muitos casos e é muito normal. Alguns ocorrem, tem muitos casos realmente de ocorrer aquilo lá, porque está no ar, né? Está no ar. Então, por exemplo, nós temos uma programação de vida. E a gente fez essa programação de vida antes de encarnar. Então, ela vai acontecer. Em algum lugar, ela está escrita, vamos dizer assim. E nós, ou talvez alguma sequência que vai acontecer, né? Então, tem pessoas que têm essa premonição. Esse é um caso muito corriqueiro, não é algo... Porque como a gente tem essa capacidade, né, intuitiva, e para muita gente acontece. Tem gente que tem essa intuição, mesmo que não seja em sonho. Isso é normal, porque faz parte dessa... Nós temos uma habilidade psíquica muito grande. Ela só não é manifestada normalmente por causa do cérebro físico e também em razão do nosso trabalho aqui. Imagina se todos nós conseguíssemos, por exemplo, estar em contato com grandes médios, Chico Xavier, etc., com o mundo espiritual, com espíritos, etc. Não dá para a gente viver nossa vida normal, não dá para fazer o que nós fazemos aqui. Por exemplo, crianças que se lembram de vidas passadas, já falei aqui outras vezes, que se recordam, né? Atrapalha a vida deles. Né? E pela bondade divina, pelo desenvolvimento do cérebro, que vai as coisas, e também pelo excesso de informação, ou pela informação que eles vão tomando, quando chega a 6, 7, 8 anos, passam a esquecer. E é benéfico, porque ela vai dar continuidade à sua vida, senão atrapalha. No caso, não seria tipo de vidas passadas. Você sonha com algo que vai acontecer na sua programação aqui na Terra, no momento, no presente. Como já aconteceu comigo várias vezes quando eu era criança, e meu avô, ele sempre fazia excursão com os amigos de moto. Ele ia no Brasil inteiro com moto, né? E eu era criança, e uma vez eu falei pra ele, não, eu acordei de manhã cedo, eles iam sair 5 horas da manhã, e eu acordei e eu falei, não vai, eu não queria que ele saísse de jeito nenhum.
E quando foi tipo 11 horas da manhã, ele ligou para minha avó, falou que eu estava vindo de volta, porque no meio do caminho um amigo dele faleceu. Só que no meu sonho, eu sonhava que era o meu avô. Que era seu avô. É. E aí já tive outros sonhos também, tipo, de eu ver acidente de carro e no mesmo dia aconteceu o acidente de carro. Então, eu não sei muito explicar como é que é, mas sempre acontece comigo. Tem pessoas que têm essa capacidade, né? Não sei se é muito agradável para muitos, mas é um fato que ocorre por essa capacidade psíquica que nós temos. Então, voltando ao desdobramento, então tem o que eu classifico de 2 tipos de desdobramento, né? O primeiro é o não lúcido. Esse não lúcido e essa imagem ela ilustra bem isso aí. Nós deixamos o corpo físico, né, o corpo em perispírito, conectado aí por esse cordão energético, né, chamado de cordão de prata, mais normal, cordão energético, etc. E aí ele está fora do corpo físico, né? E essa imagem ela é interessante porque ela mostra o espírito, a pessoa, em perispírito, também fora do corpo físico, também dormindo, né? E isso é normal, também não é difícil. E não é estranho, é normal. Ela sai do corpo físico, ela fica aí mesmo, sem ir muito longe, também descansando. Eu tive uma experiência uma vez eu relatei em um dos meus livros, com minha irmã. Então, mas esse foi interessante porque eu provoquei o meu desdobramento. Então, eu provoquei no sentido que, na época, eu tinha mais tempo para me dedicar a isso. Então, eu me preparei antes de dormir para deixar o corpo físico. Eu não sabia se eu ia deixar ou não. Eu fui com o intuito de fazer isso. Então tem uns exercícios que você faz mental e tal. E aí, se ocorrer aquilo durante um período, 15 minutos foi o que me demorou, aí nós temos condição, então, de deixar o corpo físico voluntariamente e intencionalmente, né? Então, quando eu percebi a saída, isso era tipo 11 horas da noite em Miami, era 2 da manhã no Brasil, eram 3 horas de diferença, né? Então, a hora que eu percebi a saída, eu pensei, vou visitar minha irmã em São Paulo, né? E instantaneamente eu estava no pé da porta, que eu tinha morado naquela casa vários anos. Então eu estava no pé da porta, como eu chegava à noite quando lá morava. Então, o que eu fiz? Eu atravessei a porta e eu fui para o quarto dela. Ela tem 2 quartos. Um que dormia meu sobrinho, filho dela, e outro ela. Eu fui no dela, não sei como, mas eu fui diretamente no quarto dela. E quando eu entrei na porta, eu parei, olhei para a cama e ela estava fora do corpo físico. Ela estava, tipo, tanto assim, em cima. E eu notei que ela tinha algo amarrado na cabeça, algo branco como E aí eu saltei e fui abraçá-la. Aí eu falei para ela, você não está sonhando. Eu estava completamente lúcido. Eu vim te visitar, né? E eu falei para ela, você não está sonhando. Amanhã eu vou te ligar, amanhã cedo eu te ligo e eu vou te perguntar se você se lembra. E eu repeti várias vezes. E ela não me respondia muito, eu via que ela estava meio sonolenta, mas eu repetia. E depois voltei ao corpo físico. E enquanto eu conversava com ela, chamou minha atenção um negócio na cabeça dela, branco. Eu falei, que negócio é esse, né? Como se tivesse algo... Aí deixei. Aí no dia seguinte eu liguei para ela. Contei toda a minha história. Ela falou, eu não lembro de nada. É assim, né? Então ela não estava lúcida.
2 anos depois, eu fui para a casa dela e eu fiquei com ela e tal. E uma manhã, ela sofre de enxaqueca há muito tempo, né? Desde 9 anos de idade. E então, nesse dia, eu vi que ela não estava, eram umas 9 horas da manhã e ela não estava desperta, não estava em pé. Aí eu passei na cama dela, no quarto, a porta estava entreaberta, dei um empurrãozinho. Eu vi ela deitada lá com um negócio enrolado na cabeça, igual o que eu vi. Aí eu falei... Aí eu fui lá, perguntei assim para ela. Falei, e aí, como é que você tá? Cabeça rachando. E eu falei, por que você tem esse negócio na cabeça aí? Era uma faixa, né? Ela falou, porque quando dói muito, eu enrolo bem apertado. Isso ajuda a amenizar a dor. E aí eu perguntei a ela com que frequência ela fazia isso. Ela falou, quase sempre. Então isso fica também impregnado no perispírito, né? Mas ela não estava lúcida. E nós temos os casos lúcidos. Então, no caso lúcido, por exemplo, o meu foi lúcido, né? Por quê? Porque desde o início eu me preparei para isso e quando chegou o momento de deixar o corpo físico, eu sabia, ou eu sugeri, né, onde ir, então eu estive em movimento, eu fui fazer uma ação. Assim que eu deixei o corpo físico, eu estava preparado para isso, com a lucidez, né? Isso que é o importante. Quando você for deixar o corpo físico, no caso, no desdobramento, manter a lucidez. É difícil, mas não é impossível. Agora, por que eu digo que é o prelúdio de nossa vida no além? E nós temos essa informação do Livro dos Espíritos também, no Livro dos Espíritos também naquele capítulo. Quando se dorme, dizem os Espíritos, né? Se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra depois da morte. Então, por que eles estão dizendo isso aí? Porque essas atividades que nós chamamos de sonho, eles são claros nisso aí também, muitas delas é esse nosso intercâmbio no mundo espiritual. Já associando-nos, inclusive, com o plano, ou a esfera, ou o lugar onde nós vamos estar ou ficar mais tempo, ou passar algum tempo, quando nós para lá fomos definitivamente, né? E não vai ser surpresa. E nós temos muitas declarações de espíritos desencarnados que quando eles falam para mim não foi estranho, nada estranho. Eu já estava acostumado, já sabia, já tinha frequentado esses lugares anteriormente, né? Agora, por que prelúdio? Primeiro, porque nós já estamos funcionando fora do corpo físico, né? Nós sabemos, nós constatamos que nós temos esse corpo não físico, que somos nós, imortal, indestrutível, e que nele nós nos manifestamos fora do corpo físico. E nós já estamos vivenciando, embora que sejam alguns momentos, horas, a vida no mundo espiritual, no mundo não físico, né? E também a vida, estamos experimentando, vivenciando, praticando, treinando a vida mental. Então, nós aprendemos até com o André Luiz, e eu tenho também, por minhas experiências, que lá, por exemplo, quando a gente deixar o corpo físico interagindo com elementos não físicos, a gente não precisa, por exemplo, um martelo e prego para fazer uma cadeira, né? Existe uma outra maneira diferente para a construção, no caso de objetos, etc., né? E isso é uma vida... É a vida mental, é uma força mental. Nós temos, André Luiz, ele fala muito claramente disso. E eu tenho também experiências, porque eu aproveito essas minhas experiências também para instruir-me, né? Porque, não sei, uma coisa é certa, né? Eu vou voltar para um mundo não físico, um mundo espiritual. Então é bom saber, é bom treinar antes, porque quando a gente chega lá, a gente não vai ter muitas surpresas, né? E nós temos essa informação até dos próprios espíritos, né? Como nós conhecemos a doutrina espírita, nós estudamos a vida após a morte, tudo isso. Então, para nós, o impacto ele pode ser menor quando a gente se vê
nesse outro lado da vida, né? E nós temos no nosso dia a dia essa oportunidade também. Então aqui eu coloquei como induzir o desdobramento. Esse induzir, ele não é bem a palavra, porque nós já deixamos o corpo físico, sobretudo à noite, né, quando o corpo repousa. Então, já está feito, já está lá. Então, o que nós podemos fazer, e dá para fazer, eu tenho experiências, quem quiser, eu tenho, porque eu ouvia falar e eu colocava em prática. Então, e aí eu ia ter resultado, né? Então, é bom sempre, quem for curioso o suficiente, de fazê-lo. Então, em vez de induzir, é possível também induzir, como foi no caso, o meu caso. Tem também maneiras de induzir enquanto nós estamos dormindo com lucidez. Para relembrar, por exemplo, para saber que nós estamos fora do corpo. Então, por exemplo, sugestão é um dos principais elementos. Sugestão é você saturar a sua mente com algo que você quer, no caso, né? E isso ocorre também na nossa vida física, né? Por exemplo, se você quer ser alguma coisa, né? Você quer ser um músico, você quer ser um atleta, ou que seja, sature a sua mente com aquilo que você quer, né? E tome os passos necessários para você chegar ao objetivo, né? Então, no caso de você aguçar as suas lembranças do sonho, por exemplo, ou até de induzir o desdobramento, como eu vou falar daqui a pouquinho, uma das principais pontos é a sugestão. Então, uma sugestão que eu uso bastante, que eu usei muito, inclusive durante o dia, é essa de você, e é sempre no presente, né? Eu estou fora do corpo. Mesmo estando aqui, né? Em qualquer lugar. Eu sei que eu estou fora do corpo. Durante o dia, para você ir treinando. Melhor momento, um dos melhores momentos, é quando a gente vai deitar. Porque ao deitar, livre das preocupações do dia, ou se tiver as preocupações, a gente vai trabalhando, relaxando para tirá-las do caminho, e nós vamos fazendo essas sugestões durante esse período, antes de pegar no sono. Então, às vezes, não acontece logo na primeira noite. É possível acontecer logo na primeira noite. É mais normal depois de um certo tempo, né? O relaxamento, por exemplo, para induzir o estado vibracional. Esse estado vibracional, eu acho que, conversando aqui com pessoas, alguns me falaram ter. Então, por exemplo, nessa minha experiência com a minha irmã, e em outras experiências também, quando nós relaxamos bem profundamente, começa dentro da gente, tipo, como se fosse, começamos a vibrar, né? Tem uma vibração interna, como se estivesse tomando um choque elétrico, só que não tem dor nem nada, né? Então nós temos também, e isso ocorreu antes de ver essas coisas, em casos de pessoas que tiveram experiências de quase morte e pessoas próximas da morte, também ter esse estado vibracional. Então, nesse momento, essas moléculas, elas vão se soltando, né? Então facilita a nossa saída do corpo. No caso da minha irmã e em outras, ocorreu assim: eu produzi esse estado de relaxamento e, como consequência, ocorreu esse estado vibracional. Eu estava em um momento de lucidez totalmente focado, concentrado em deixar o corpo físico e no caso, eu deixei por estar assim, né? Porque nesse momento, qualquer dúvida que você tem, qualquer dúvida ou medo, você não sai, você volta. Esse estado vibracional, ele é induzido também às vezes, por mentores ou espíritos que precisam de tirar-nos do corpo físico de alguma maneira. André Luiz
cita isso em alguns de seus livros, e eu tive também essas experiências, e nós aprendemos também com os ensinamentos, do caso do Valdo Vieira, que alguns eles chamam de amparadores, né? Nós chamamos de mentores. Eles têm essa capacidade de provocar. E nós conseguimos identificar esse momento. Por exemplo, quando nós estamos sérios com isso, eles nos ajudam mais. Então, num estado de relaxamento, por exemplo, se nós notarmos, às vezes, nós vamos sentir tipo uma parte do nosso corpo meio que formigando, né? Então, existem casos, como ocorreu comigo. Teve uma vez, eu fui para São Paulo e eu fui dar uma palestra. E ocorreu algo durante a palestra que eu não gostei, me deixou muito mal, muito chateado. Aí, quando eu fui dormir à noite, isso me atormentou. Eu deitei-me e comecei a relaxar. Aí, nesse momento que eu estava relaxando, eu senti um formigamento na sola do meu pé, perto aí onde está o dedão, mais para cá, assim. Nos dois, ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz? Eu me concentrei naquilo e veio esse estado vibracional. Quando veio o estado vibracional, eu me levantei, assim, sentei na cama, mas em perispírito. E quando eu sentei na cama, tinha na minha frente uma pessoa, era um espírito de branco, de meia idade. Ele olhou para mim e ele falou: Ademir, não se preocupe com isso. Isso não tem problema nenhum, né? Aí ele falou só isso. E eu me deitei e voltei a dormir. Então ele ficou com pena de mim e ele foi lá me ajudar, só aquilo. Lembrar os sonhos. Isso é muito importante para a gente aguçar ainda mais os sonhos. E funciona. Então, por exemplo, a cada ciclo que a gente às vezes desperta, eu desperto a cada ciclo, então você tenta lembrar o que você sonhou. E você passa aquele na cabeça, você rememora, né? O ideal seria escrever. Então, você escrever os seus sonhos. Então, no início, quando eu estava mais enfocado nisso, eu acordava, mas depois dá um sono, e é ruim, né? Então eu parei de falar, de fazer. Mas o ideal é fazer. Na sugestão é bom escrever também. Então, por exemplo, teve uma época que eu escrevia essa mesma coisa 20 vezes no papel antes de dormir. Eu deitava, eu repetia mentalmente. E ocorre, depois de um tempo, ocorre. Todos os seus sonhos, então, são experiências? Como? Todos os seus sonhos são experiências? Então, isso aí é muito, muito interessante. Nem todas. Então, o que é que eu faço? O que é que eu aprendi a fazer? Porque tem também essas coisas mentais que vão, por alguma razão, elas vão se manifestar em sonhos, né? Então, tem esse sonho muito maluco. Tem sonho que é doido, né? Você fala, eu tenho alguns sonhos que eu falo, ninguém consegue interpretar esse sonho, não. Nem que fala, porque é muito doido. Então, não. Mas eu sei identificar, eu aprendi a identificar alguns daqueles elementos. Então, tem algumas coisas que me mostram, né? Que eu sei que aquele é um desdobramento e que eu sei que eu estou, de alguma maneira, participando naquele, ou tarefa, ou o que seja. Porque tem muita coisa que a gente faz à noite que a gente não se lembra, né? Estudar, curar, se ajudar a curar. Tem muitas coisas que nós não sabemos. Então, eu pus sonho lúcido como trampolim. Então, dentro das categorias do sonho, existe um que é o chamado de sonho lúcido. É aquele que você meio que desperta durante o sono. Você fala, eu estou sonhando, isso é um sonho. Eu sei que estou sonhando. E você consegue, por exemplo, tomar decisão. Você vê alguma coisa e você fala, eu vou pegar isso aí. Então, a maioria dos nossos sonhos, eles são não lúcidos, né? É como se a gente fosse espectador. A gente está vendo coisa, participando de coisa. Voltando ao sonho. O Valdo Vieira,
ele acredita em suas experiências que todos os sonhos, no caso que a gente chama de sonhos, que nós somos os protagonistas, que nós estamos fazendo uma ação que é desdobramento. Então, porque nós estamos conscientes. Então, eu sei que sou eu andando nessa estrada, por exemplo. Ao contrário de você ficar olhando alguém fazer alguma coisa. Então, segundo ele, todos os sonhos que a gente chama de sonho, que a gente é protagonista, que a gente está fazendo uma ação, que a gente pensa, que a gente decide, é um desdobramento. Então, nos meus, por exemplo, eu nem levo isso aí muito em conta. Eu me concentro para aqueles que eu sei que eu estou lúcido. A primeira maneira de você saber se está lúcido ou se está fora do corpo é você falar, eu estou fora do corpo. Então, você tem aquele momento de lucidez, né? Então, por exemplo, eu quando tenho esse momento de lucidez fora do corpo, primeira coisa, eu falo meu nome, né? Eu sou Admir Serrano, eu falo o telefone, o CEP, todas essas coisas. A gente aprende para você constatar que você está consciente, né? Meu nome é Admir Serrano, meu telefone é tal, meu social security é tal. O CEP, um dia eu falei, só que eu confundi o CEP da minha casa, eu dei o meu endereço com o CEP da empresa. Aí eu falei, não, esse é da empresa. Depois, no dia seguinte, ou na noite seguinte, eu tive outro. Quando eu fui falar o CEP, eu pensei, fala o CEP direito. Então, eu falei o CEP. Então, tem estados, que é um estado de lucidez, você sabe. Então, nesse momento de lucidez, você pode constatar, por exemplo, a existência do seu perispírito. Você pode olhar para a sua mão. Isso é algo que a gente pode treinar também. Então, o sonho lúcido, para quem lembra de sonhos, é mais fácil. Então, é a mesma coisa, sugestão, antes de dormir. Eu vou sonhar e vou saber que eu estou sonhando. Eu vou despertar no meu sonho. Agora tem até aparelhos que você compra, que você coloca e tem uma luzinha, por exemplo, que acende em um determinado momento, que mostra que você está, você está sonhando, né? Então, aí você tem essa consciência. Então, o sonho lúcido ele pode ser um trampolim. Então, por exemplo, sugestão. Eu vou sonhar e vou saber que estou sonhando. Então, eu faço essa sugestão. Quando eu tenho um sonho lúcido, então, no meu caso, por exemplo, eu salto e vou, porque eu sei que eu estou fora do corpo. E, às vezes, eu não vou para lugar nenhum. Às vezes, eu vou para algum lugar. Né? Então, o sonho lúcido, por esse momento de lucidez, você é capaz de deixar o corpo físico nesse momento. E, às vezes, você já está fora do corpo físico. Então, você ficou lúcido naquele momento. Então, como que a gente faz para aprender? A gente olha em volta. Então, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar ao meu redor, onde estou. Normalmente, são lugares que eu reconheço. Normalmente, temos alguém conosco. Então, e normalmente, alguém que nós conhecemos ou já vimos. Mas você se vê dormindo? Eu já me vi dormindo. Não faço muita questão, mas já vi, por exemplo. Sim, você tem essa prova. Isso aconteceu muito. Por exemplo, você sai, né? Você deixa o corpo físico e você olha para trás. Então já teve... Porque tem várias maneiras de você deixar o corpo. Então tem algumas que você vê, tem algumas que você não vê. Então eu já vi. E outras, muito comumente também, o nosso desdobramento, a nossa saída, ela é espontânea. Né? Nós não percebemos. Quando a gente percebe, nós já estamos fora do corpo físico, inclusive fora até da dimensão da Terra. Às vezes na dimensão da Terra, mas às vezes fora. Então, muito acontece espontaneamente. O que a gente quer, no caso, é tentar ficar lúcido nesse momento, que é para a gente saber o que está acontecendo, estudar e tal. E é o que vai ocorrer, por exemplo, quando nós no desencarne. Você está lúcido, né? Já não estou mais na vida física, já deixei o corpo físico. Né? Isso normalmente ocorre se a pessoa se preparar. Se não se preparar, como nós já sabemos, volta para casa, vem lá assustar os amigos, vem fazer... Né? Tem muitos casos assim. Então, nós não queremos dar trabalho para ninguém, nem depois de desencarnado. Nós queremos seguir a vida em seguida. Então, é descobrir que está fora do corpo físico, o corpo morreu, estamos felizes, não precisa pagar mais conta, mortgage fica tudo, vai tudo para o Serasa,
deixa aí, acabou a nossa experiência. Né? Então, nós temos como fazer isso. Ok, indícios. Eu acho que eu estou meio atrasado, né? Vamos rapidinho. Indícios não físico. Como saber que nós estamos fora do corpo físico? Tem indícios não físicos, que são os sonhos que parecem reais. Né? Muito desses sonhos que parecem reais ocorrem muito frequentemente com pessoas, às vezes, que perderam um ser querido, alguns recentemente. Então, eles têm aquela visita, né? Mães, por exemplo. Tem muitos casos. É muito normal desses sonhos. Então, a pessoa fala, mas era muito real para ser sonho. Né? Eu sentia até o cheiro dele, eu sentia... Né? Então, esse é um indício dessa saída, que a pessoa está fora do corpo e está interagindo com, no caso daquele ser querido, que já não está mais na vida física. Volitação, né? Então, é uma maneira de locomoção fora do corpo físico. Você flutua, você não anda. Você flutua. E os sonhos voadores, né? Aqui alguém já teve sonho voando? O sonho voador, ele é um indício de que a gente está fora do corpo, por exemplo. Então, eu já, nas minhas experiências com esses sonhos voadores, e percebendo o local, eu tento reter o máximo de imagem ou informação do local para notar se é um local físico. Se é um local físico que eu reconheço, normalmente eu vou no outro dia atrás. Eu já tive 2 ou 3 ocasiões em que eu vi o lugar durante esse voo. No dia seguinte, eu fui lá ver o local e era o local sobre o qual eu voei. E os físicos é o estado vibracional. O estado vibracional, então ele se dá, ele pode se dar em 2 circunstâncias. Ele se dá quando nós estamos deixando o corpo físico e, às vezes, ele se dá quando nós estamos retornando ao corpo físico, porque tem essa carga de energia, né? Então, tem essa vibração que se dissipa logo em seguida quando você sente o seu corpo tremer, às vezes, e você pega, acontece muito. Como se estivesse afogando, né, com o coração batendo. É normal pela chegada brusca. A queda é normal. A queda é normal na volta. A queda é normal na volta. Catalepsia consciente. Catalepsia é a rigidez do corpo. É a rigidez do corpo. Quando a gente, no estado de sono profundo, o corpo ele está cataléptico. A gente não nota porque nós estamos dormindo. Mas a catalepsia consciente, ela é quando você está consciente e você está com o corpo rígido, você quer se mover e não consegue, dá um desespero. E aí você fala, eu quero acordar e não consigo, né? Isso é terrível. Então, isso ocorre quando nós estamos, talvez, deixando o corpo físico ou retornando o corpo físico e não há o que a gente chama... nessa linguagem de coincidência. O corpo espiritual, o perispírito, não coincidiu com o corpo físico. Às vezes você tem que dar uma reboladinha aí para encaixar. Por alguma razão ocorre, eu não sei qual é. Então, nesse estado, nessa proximidade que a gente tem, né, com o corpo que está lá, no caso, rígido, nós estamos conscientes. Porque nós estamos sentindo as duas coisas. Nós estamos com nossa capacidade mental intacta e tentando voltar a um corpo físico que não quer nos receber. Então, a gente tem esse desespero. Agora, mas a gente vai voltar. Por quê? Porque o corpo físico ainda... E nós aprendemos no Espiritismo, e isso é terrível, né? Imagina se esse corpo tivesse cessado suas funções. Então, quando a gente ouve falar, André Luiz e outros também, do espírito sentir o seu corpo decompor, é nesse estado. Então, ele está aí, ele não consegue voltar, porque o corpo já não tem mais vida física, ele não consegue voltar, e ele está muito apegado ao corpo, ele não consegue sair. Então, ele fica sentindo o que está acontecendo com o corpo, como se ele estivesse no corpo, e deve ser desesperador, né? Então, essa é mais uma razão que é muito importante a gente entender por que o desdobramento é bom para preparar-nos para a volta ao mundo espiritual, né? O mito do perigo. Quando eu comecei a ter, como eu comentei, antes de conhecer o Espiritismo. E quando eu fui
no Centro Espírita pela primeira vez, depois que eu fui ler, né, que a doutrina espírita tinha essas informações, eu comentei com a pessoa que me recebeu. Ela falou, por que você está aqui, né? Aí eu falei, eu queria entender mais alguma coisa, tal, né? Eu falei, tem essas coisas que acontecem comigo e eu queria entender mais. Aí ela olhou para mim e ela falou assim, mas isso é muito perigoso. Eu falei, mas por que será que é perigoso, né? Porque a gente estudava, no caso com o Valdo Vieira, que não era perigoso. Aí eu falei, mas será que tem? Então eu fui lendo, estudando a doutrina espírita, eu fui ver se tem alguma coisa que falava que era perigoso. Aí eu achei no livro dos médiuns, no item 118, né? Que os espíritos disseram a Kardec que o corpo ele não pode morrer durante a ausência do espírito. E este, ao regressar, não pode encontrar a porta fechada, conforme hão dito alguns romancistas em histórias compostas para recriar. Então, essa saída do corpo físico, se não é hora da morte do corpo físico, nós vamos voltar. E nós vamos também, se necessário, nós vamos voltar, como ele diz aí, parte dessa resposta, na velocidade de um relâmpago. Eu já tive várias experiências também que, por alguma razão, eu precisava retornar ao corpo físico. Mas, por alguma razão, eu não estava retornando. Então, eu ouço, talvez, não sei se ocorreu com vocês também, muitas vezes. Você ouviu uma pancada forte na cabeceira da sua cama. Ou como se fosse uma bola caindo no chão. Tá! E você desperta. Então, existe também esse tipo. Isso, no meu entender e nos meus estudos, é um auxílio de nosso mentor para que nós retornamos ao corpo físico. E aí, na Gênese, quando no capítulo 11, item 18, quando o Kardec fala da encarnação ou da reencarnação, quando ele fala de como o perispírito, no caso, ele forma o corpo físico e ele se conecta molécula a molécula ao corpo que está se formando, quando ele vai falar da desencarnação, que é um efeito contrário, que é aquele onde as moléculas vão se desconectando, né, do corpo físico, então ele dá essa explicação, que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Ou a morte do corpo, é que determina a partida do espírito. Então, o corpo cessou suas funções, nós, como espírito, deixamos o corpo físico. Para encerrar, uma das preocupações que uma das nossas amigas tinha, quando ela falava sobre isso, eu falei, meus sonhos são muito ruins, eu só sonho com coisa feia, com coisa ruim, de repente eu estou nesse lugar feio, fazendo essas coisas feias. Acontece realmente. Agora, por que a gente está nesse lugar feio? Tem duas razões, né? Uma delas, que é possível que nós estamos nesses lugares feios auxiliando, de alguma maneira, né? Nós fazemos um trabalho, como nós temos na doutrina espírita, que quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos encontrar obras feitas, prontas, feitas por nós, durante esses períodos, né, fora do corpo. Né? Então, de repente, esse é um trabalho que nós fazemos. Né? Eu tenho uma prima que ela é enfermeira, sempre fui enfermeira. Ela falou assim, nos meus sonhos, eu sou enfermeira. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, e é normal. Né? Então, essa é uma possibilidade. A outra é uma possibilidade também, que é uma oportunidade da gente dar uma olhadinha dentro da gente, ver o que é que nós estamos fazendo, se tem alguma coisa que nós estamos colocando aí, que está baixando nossa energia e tal, que a gente, em vez de gravitar para lugares mais alegres, vamos a lugares menos alegres. Né? Essa é uma oportunidade de dar essa relembrada. Eu agradeço novamente a presença de vocês, foi um prazer estar aqui. E qualquer dúvida, acho que não vai dar tempo, porque tem uma bacalhoada esperando. Ou tem? Tem alguns que têm essas informações. Muito obrigado, muita paz e boa viagem.
hoje à noite e nessas outras noites seguidas também.